Olá, boa noite para você que está ligado aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Mais uma Identidade começando aqui com você nessa terça-feira, começo da semana ainda, né? E a gente aqui promete histórias que vão abençoar as suas noites e te mostrar o quanto vale a pena entregar os nossos sonhos a Deus, na certeza de que Ele conduz da melhor forma possível. A história de hoje vai falar disso, dos sonhos realizados, mesmo em meio a tantas dificuldades. O importante mesmo é manter a fé, né? E a perseverança. Aproveite esse tempo aqui comigo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. E o que vale muito a pena também é a gente cuidar bem da nossa vida financeira, né? Como é que anda a sua? Aí a gente tem como pedir as bênçãos de Deus sobre as nossas finanças, ser fiel a Ele, conforme orienta a Bíblia. E nela mesmo a gente tem muitos conselhos para administrarmos bem os nossos recursos e quem sabe assim realizar os nossos sonhos, né? Da melhor forma possível. Por isso a Novo Tempo produziu esse guia de estudos, olha, Saldo Mais, para ajudar você a ter equilíbrio financeiro e paz ao saber que Deus cuida daquilo que entregamos a Ele. Vamos abrir aqui, ó, na página 37. Aqui fala da nossa fidelidade a Deus através dos dízimos. Ó, por que a gente precisa devolver 10% de tudo que a gente ganha? Você vai saber aqui as respostas para essa e muitas outras perguntas. Agora, esse não é um guia de estudos que fala sobre dízimos e ofertas não, tá? É um dos capítulos, mas aqui existem passagens bíblicas e palavras de especialistas que vão te ensinar como administrar a sua vida financeira, tá bom? Você pode pedir o seu estudo nesse telefone aqui, ó, no horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você pode enviar uma mensagem no WhatsApp 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Esse material chega aí de graça na sua casa, tá bom? Em alguns dias. Peça já. Meu convidado de hoje é o Leandro. Ele é pastor da Igreja Adventista. E foi atrás de realizar o sonho de avançar no conhecimento bíblico através do mestrado e do doutorado. Foram momentos desafiadores em que a fé foi provada e os recursos financeiros também. Mas as bênçãos e o favor de Deus estiveram com o Leandro. E de toda essa experiência, nasceu o livro Quem Convida, Paga. Alguns sonhos não são baratos e o Leandro sentiu isso na pele, mas foi honrado por um Deus dono de todas as coisas. Você não pode perder essa entrevista porque ele vai deixar dicas aqui para avançar na carreira acadêmica e a gente vai ter essa conversa daqui 30 segundos. Não sai daí que eu volto já. De volta aqui o Identidade e eu já tenho aqui o pastor Leandro junto comigo. Pastor, boa noite. Tudo bem por aí? Boa noite, tudo certo. É uma honra estar com vocês. A honra é nossa. E ainda mais, pastor, porque a gente vai falar de várias situações aqui que convergem, né? A gente vai falar de um sonho de Deus para a sua vida, né, de uma grande motivação e de uma grande superação que você tem na área da educação, o que é muito bonito e a gente precisa de muito mais pessoas nesse nosso país com vontade de estudar e superar os obstáculos para conseguir realizar esse sonho. E obstáculos não faltaram, né, principalmente financeiros. Então são vários elementos na sua história que a deixam muito interessante. Sim, sim. Vamos compartilhar aí. Vamos compartilhar. Vamos começar do seguinte. Você sempre gostou de estudar? Sempre foi aquele bom aluno desde criança? Ou isso foi sendo despertado ao longo do teu processo de estar na escola? Quem que te motivou a ser esse grande estudioso que você se tornou? Então, eu sempre gostei de estudar, mas fui uma criança normal, assim, que gostava de brincar, de jogar bola e tudo mais. E a parte, assim, de leitura não era muito a minha praia. Mas você tem um mestrado e um doutorado em teologia. Tem um livro, Quem Convida, Paga.
que, né, conta essa sua biografia e a tua relação com a questão educacional e com as superações que você teve para realizar esse sonho. Mas você tem outros livros, né, autor de mais 2, e tem 8 na fila de escrita. Então tá uma mola propulsora aí em escrever, né, pastor? Isso, a escrita e a leitura virou um hobby, um lazer para mim, né? Então eu abro assim pastas, né, de vários livros e assuntos que eu gosto de pesquisar e cada dia que me surge uma ideia nova eu vou preenchendo ali aos poucos. Aham. Então, É, os é- livros que eu já lancei foi para estudar, mas tem aham. outros que eu estou fazendo não para vender, não para ganhar dinheiro, mas só porque virou um lazer para mim. E é interessante porque, num primeiro momento, você achou que ia enveredar para uma área mais das exatas, né? Porque logo depois do ensino médio, você fez um curso técnico em eletrônica, aí depois foi fazer o curso superior de engenharia mecânica e desistiu do curso porque recebeu um chamado de Deus para ir fazer teologia. Como é que foi isso? E eu imagino que uma pessoa que, né, é tão estudiosa de trancar um curso para ir fazer outro não deve ter sido uma decisão das mais fáceis, né? É verdade. E até no resumo do livro ali eu inicio, né, com o primeiro capítulo, deixando tudo, né? Na verdade, eu trabalhava numa multinacional e pedi demissão e vendi o carro que eu tinha e tranquei o curso de engenharia mecânica para entrar na teologia que eu não estava acostumado muito na área histórica, assim, né? Mas eu senti que Deus estava dizendo que era para eu ir por ali. Então eu tive coragem, assim, vamos dizer, né? E fiz isso, né? Os meus amigos nem entenderam bem, assim, porque eu sempre fui aquele que não falava muita coisa, que ficava no som da igreja, que temperamento fleumático, né? Não muito dinâmico, assim, mas foi tudo dando certo, assim, Deus direcionando as coisas. Me conta sobre as dificuldades financeiras, porque parece que, né, ao decidir fazer teologia, isso começou a aparecer, ter que pagar as mensalidades e tudo mais. Você não enfrentava essa dificuldade antes no curso de engenharia mecânica? Era uma universidade pública? Qual foi essa mudança e por que lá no curso de teologia as dificuldades financeiras começaram a aparecer ou começaram a apertar, né? Quando eu fazia engenharia, eu morava em casa com a mãe e com o pai e né, só ia para a faculdade à noite, trabalhava e ganhava bem até, para poder pagar a faculdade que não era pública, era particular, né? Mas daí na teologia eu tive que enfrentar uma mensalidade maior e com isso comportar, né, que é vender livros religiosos e de saúde nas férias para poder ter recurso para pagar essa mensalidade. Você tem essa personalidade mais introspectiva, né? Então você também não foi super bem na venda dos livros. Mas você, inclusive, Exatamente. vendeu para o colégio instrumentos musicais que você tinha para conseguir dar conta aí, dos custos, né? Em umas férias ali eu vendi um pouco, né, de livros e paguei, acho que uma ou duas mensalidades com o lucro dos livros, mas faltava ainda 4, né, para fechar aquele semestre. E aí eu me lembrei que antes de fazer teologia eu tinha vontade de ter um quarteto na igreja e comprei microfones, câmera de eco, amplificador e outras coisas para apresentar a gente, né, o quarteto pelas igrejas que a gente ia andar. Mas como eu decidi ir para o colégio, então essa parte musical também ficou de lado e os instrumentos que eram novos, né, tinha nota fiscal e tudo direitinho, eu deixei na casa do pai e da mãe. Então, como não tinha mais recursos financeiros, eu pensei assim, tive a ideia de oferecer para o colégio esses instrumentos que estavam na garantia ainda, e eles pudessem usar em algum auditório, algum outro local lá, né? Mas no dia que eu fui fazer essa proposta indecente, eu acho, para o tesoureiro, bem na hora que eu cheguei lá, chegou o Paulo Melo, né, que foi locutor da Novo Tempo e tudo mais, e trabalhava como funcionário da universidade lá nessa época. Ele chegou bem no instante que eu cheguei, ele me conhecia, ele disse, mas é exatamente isso que eu estou fazendo o orçamento aqui, porque eu quero montar um estúdio
para dar aula aqui na área de comunicação aqui na universidade, e é exatamente esses aí que você tem que eu vim aqui apresentar para o tesoureiro o orçamento que eu já fiz. Mas então me dá as tuas notas aqui que eu vou lá mostrar para ele. E aí ele fez isso, conversou com o tesoureiro, eu estava ali nervoso, até meio triste, desesperançado já, por achar que não ia dar certo aquela ideia, mas ele já trouxe mais, acho que 3 ou 4 boletos carimbados, e eu nem vi a cara do tesoureiro naquele semestre já. É realmente um encontro ali da sua necessidade com a necessidade do colégio, e realmente um encontro promovido por Deus, não há como negar isso. Agora, as dificuldades não pararam por aí. Claro que isso deu um alívio, mas ao longo de todo o curso, então, teve mensalidade paga por primo, teve mensalidade paga por professor, que não queria que você parasse de estudar, teve você sofrendo ali um acidente, né, mas tendo uma recuperação num tempo recorde. Você sempre foi vendo, mesmo nas dificuldades, né, pastor, a mão de Deus guiando naquela decisão de fazer teologia. Exatamente, durante alguns semestres eu até pensei, repensei, né, será que fazer teologia era uma vontade minha ou de Deus? Mas depois de tanto milagre assim acontecendo, né, financeiro, que era o que a gente mais precisava, eu não tive dúvidas, né? E Deus supriu. Cada semestre acontecia alguma coisa assim que não era coisa simples, uma coisa fora do comum, fora do normal, que a gente normalmente chama de milagre, né? Sim. Agora, quando você se forma em teologia, então, né, aquela coisa de tá tudo pago, tá tudo resolvido, não sei se realmente estava tudo pago, ainda tinha ficado um pouco para pagar, mas talvez fosse o momento de você pensar assim, né? Bom, então vamos trabalhar agora, chega, né, de ter essas contas para eu pagar por causa do que eu estudo, e vamos resolver a vida e tudo mais. Mas não, você quis continuar porque quis entrar no mestrado. E aí seria mais contas nessa situação de pagar a mensalidade, se manter. Por que esse desejo de fazer o mestrado foi uma coisa tão presente? Na verdade, quando eu comecei a pregar a palavra na igreja e dar estudos bíblicos, ensinar os irmãos, eu sempre quis fazer melhor do que eu poderia naquela ocasião, né? Sempre quis saber novas explicações, novas palavras, contextos e tudo mais. Então, antes do mestrado, eu fiz letras em inglês, porque tem a ver com leitura, com expressões, com frases, com contextos e tudo mais, e me ajudou já, assim, a desenvolver, né, a parte de conteúdos da Bíblia. E daí depois, então, eu pensei em fazer um mestrado, e como eu já tinha uma pós-graduação feita EAD, né, que hoje é normal, mas naquele tempo não era tão comum assim, eu não quis fazer uma outra pós-graduação que fosse lato sensu, mas alguma coisa que fosse estrito sensu, né? E aí entra o mestrado. Então eu pesquisei na internet qual seria uma próxima de mim aqui, e encontrei a PUC e fui lá fazer o vestibular despretensiosamente, assim, achando que era horrível de difícil, né? Mas eu tive essa ideia, assim, para continuar crescendo, né, naquilo que eu estava fazendo e poder oferecer o melhor para as pessoas, para os meus ouvintes, para os membros da igreja, né? Excelente. Bom, a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo aqui e na volta a gente continua entendendo toda essa superação, porque não terminou no mestrado, fomos para o doutorado também, né? E como tudo isso contribui para o ministério que você desenvolve hoje. Então, intervalo rápido, a gente volta já aqui com o pastor Leandro. De volta aqui ao Identidade, a gente está recebendo o pastor Leandro, que é autor de alguns livros. A gente está contando hoje a trajetória dele de superação na área de educação, e ele tem um livro que narra essa trajetória dele, que é Quem Convida Paga.
E a gente vai entender daqui a pouquinho quem convidou e quem foi que convidou e pagou ao mesmo tempo. Eu acho que isso está extremamente implícito aqui em toda essa conversa. Mas, pastor, vamos falar. A gente está contando aqui sobre a tua decisão e a tua experiência em ter feito um mestrado em teologia. Inclusive, né, você é pastor da Igreja Adventista, então fez teologia na Faculdade Adventista e foi fazer o mestrado na PUC, né, a Universidade Católica. No seu livro, tem um trecho que diz assim: é um privilégio esse título, não sei bem onde Deus quer me levar, mas sei que Ele não gostaria, que Ele não gastaria todos esses valores comigo em vão. E aí, essa resposta já está respondida? A minha parte eu fiz de estudar e acabar os cursos, né? Agora, onde Deus vai nos levar, eu não sei, porque até a aposentadoria ainda tem mais 15 anos de trabalho, né, pela igreja, e a gente sempre fica contente, assim, de poder contribuir e ajudar cada vez mais, né? Mas eu queria contar um pouquinho da parte do mestrado ali, Wagner, em relação às finanças, né? Porque o curso é caro, né? Na época, era R$ 1.500 por mês que eu deveria pagar, né? Então, eu pedi auxílio ali da administração, aí eles me explicaram como que era o processo, e se tivesse um voto, eu pagaria, eles me ajudariam com 50% desse custo. E aí, no final, eu sei que eles disseram que naquela ocasião não poderiam, e eu ia ligar então para a PUC depois de fazer lá o vestibular e passar e tudo. Eu ia agradecer, né? E dizer, olha, pessoal, muito obrigado aí pela acolhida, por ter ouvido a minha proposta de pré-projeto, mas só que financeiramente eu não vou poder continuar. Mas nesse inteirinho aí o meu orientador explicou, olha, você tem algum livro, alguma coisa escrita aí, mesmo que não seja publicada, mas no teu computador, guardado? E eu disse, eu tenho bastante coisa, porque eu gosto de escrever, guardei aqui. Então ele me disse, olha, então concorra a uma bolsa do CAPES, né, que é um órgão do governo que incentiva a pesquisa, incentiva financeiramente, no caso. E aí, então, depois que eu preenchesse todos os formulários e fosse abençoado, sorteado ali, classificado para a bolsa, eu poderia lançar os livros, né, de maneira rápida, assim, em qualquer editora, com pouca tiragem, só para ter o registro, o ISBN, coisas que são necessárias para essa bolsa. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Depois de alguns dias ali, eu preenchi os formulários. De 22 pessoas que preencheram esses formulários, só 3 iam adquirir essa bolsa, e eu fui um deles e ganhei 100%, então, do mestrado pago, né? Naquela época, dava R$ 54.000. Bom, inclusive no livro você termina falando sobre o mestrado, né? E deixa várias dicas bem interessantes para quem gostaria de estudar, mas não tem realmente essa condição financeira. Mas não parou por aí o sonho, né? O sonho também foi entrar no doutorado. Isso. Essas dicas aí eu até queria dar, né, para as pessoas, porque eu estou na área da teologia, mas essas dicas valem para qualquer pessoa que queira fazer mestrado, doutorado em qualquer área, né? Ciências biológicas, exatas e tudo mais. Então, as dicas, Wagner, é assim, primeira dica que eu daria é para a pessoa escrever bastante, mesmo que não publique, deixa lá guardado no computador e vai ser útil um dia. Aí depois faz aulas em um semestre isoladas. O que é isso? Disciplinas isoladas é você frequentar uma dessas faculdades que você quer fazer o mestrado, né? Em algum horário, o dia que você tem lá, livre, você frequenta essas aulas sem pagar, sem estar matriculado. E depois desse semestre passado, você já conhece os alunos, os professores, os orientadores, conversa com eles sobre uma possível pré-projeto, né, de pesquisa, e aí faz o vestibular. Estuda lá os livros que a faculdade vai mandar, estuda lá, faz o vestibular. Depois que você passar, aí você preenche os formulários que todos os semestres nas faculdades registradas pelo MEC têm, né, a classificação para as bolsas de estudo, que é
o pagamento das mensalidades pelo governo, porque o governo valoriza a pesquisa, até de teologia mesmo, e das outras áreas também. Então, primeira dica é escrever, ter alguma coisa para lançar se for necessário, assistir aulas em disciplinas isoladas, né? Manter o contato com algum orientador e, mais adiante, preencher esse formulário, ver se você ganha essa bolsa ou não. Cada semestre tem novas classificatórias. Se não ganhar em um semestre, pode ser que você ganhe no próximo, né? E sempre juntar um dinheirinho, guardar alguma coisa, porque vai ter outros gastos além da mensalidade, né? Como deslocamento e alimentação e coisas assim. Agora, e o doutorado? Porque aí eu sei que também, né, como você já vinha de uma situação financeira onde não tinha condições de fazer todo esse processo, o doutorado, né, teriam mais custos, eu acredito que o curso seja, inclusive, mais caro. Como é que você fez para conseguir realizar esse sonho também de não só ser mestre em teologia, mas também ser doutor em teologia? Então, o mestrado eu economizei porque eu ganhei 100% de bolsa, né? E eu achei que ia acontecer a mesma coisa no doutorado. Então, já tinha até preparado alguns outros livros aí, né? Que você pode até colocar no GC e depois Z-Library. É um site que tem livros de graça lá, inclusive os meus. Pode baixar, os autores que colocam lá, não é pirataria. Então, todos os estudantes pesquisam, baixam os livros de lá. Mas, voltando à tua pergunta, só um parênteses. Então, Wagner, no doutorado, eu tinha um privilégio de ter 30% de desconto por ser ex-aluno, né? No caso, já ter feito o mestrado ali naquela mesma instituição. Então, eu já ganhei 30% de desconto, já foi uma coisa boa. Mas eu achei que eu ia ganhar uma bolsa de novo, né? Como eu ganhei no mestrado. E preenchi os formulários lá, cada semestre eu preenchia, e não ganhei. Mas eu fui economizando, né? A minha esposa me ajudando, ela também trabalha. Como a pandemia entrou, a faculdade também fez aulas online e eu acompanhei tudo aqui em casa. Pude diminuir o tempo de curso do doutorado. Normal são 5 anos. Mas como eu já tinha sido aluno lá, as disciplinas que eu fiz no mestrado valeram também para o doutorado. E aí, então, eu diminuí e consegui fazer em 3 anos. E isso diminuiu os custos também. Olhando para trás e tudo que você conseguiu, né, realizar, mesmo sem ter a condição perfeita para ter realizado, mas sentindo que realmente Deus estava conduzindo todo o processo, Ele te convidou a trilhar esse caminho e te ajudou a pagar por esse caminho. Qual o recado que você dá para quem tem esse mesmo desejo de estudar e como você se sente hoje preparado para realizar o teu ministério com essa quantidade de tempo gasto estudando e se preparando? Olha, no nosso país, né, não é muito normal assim pessoas gostarem da leitura, mas o povo adventista é incentivado a ler, a pesquisar, né, a Bíblia, a lição, a escola sabatina desde as idades bem tenras ali, as crianças são incentivadas a fazer isso lá na igreja, né? Então eu também incentivo quem gosta de estudar reservar algum dinheirinho, né, colocar na poupança aí para pagar os custos, né? Ou se for numa faculdade pública, melhor ainda. Mas daí a pessoa tem que vencer outros, né? Mentalmente, primeiro. Então, ler bastante, né? Pelo menos aí quem está se preparando, ler um livro aí por mês ou cada 2 meses, né? É necessário, porque depois você vai ter que fazer um vestibular lá para vencer os teus concorrentes. E dizer também que se esse for o sonho de Deus, igual a você, ele vai te ajudar, assim como ele me ajudou com milagres bem grandes aí, né? E o incentivo da família, dos pais aí, da esposa, né? O silêncio também que eu precisei aqui, né? Nos dias que eu estava escrevendo, eles colaboraram bastante. Pastor, sempre bom ver uma história de alguém que se superou no campo da educação e quer, através do conhecimento, ajudar outras pessoas. Muito obrigado pela sua presença aqui, por compartilhar sua história.
Que Deus continue te abençoando e abençoando a sua família, o seu ministério também. Muito obrigado a você também que ficou com a gente até agora acompanhando aqui o Identidade. Nos encontramos amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.